vocês viram que existem funções que são iguais às séries de Taylor. Essas funções chamam-se analíticas. Eu vou redigir esse nome e dar o exemplo de uma que não é analítica e botar um fecho nisso. Então, definição. Então, estas funções, como seno, cosseno, exponencial, arquitangente, logaritmo de 1 mais x sobre 1 menos x, são os exemplos que nós temos, essas funções são iguais à sua série de Taylor. Estas funções coincidem com a sua série de Taylor. Portanto, elas vão ser chamadas de funções analíticas. A definição exata de função analítica está aqui. Quando é que uma função é analítica num intervalo i? Se em todo ponto do intervalo eu puder desenvolvê-la como série de Taylor em torno daquele ponto e tem uma vizinhança onde a série converge. Para a função é igual à série. E eu dei um exemplo de uma função que não é analítica. Esse exemplo já apareceu. Menos 1 elevado a menos 1 sobre x2, se x diferente de 0 e 0 se x igual a 0, não é analítica. Isso também a gente já analisou, porque a série de Taylor dela é nula, porque as derivadas são iguais a 0 na origem. Então não é analítica numa vizinhança da origem. Existem muitas funções importantes cujas fórmulas não podem ser obtidas elementarmente. Isso é uma coisa muito importante. Então, exemplo. Obter a série de Taylor da integral de 0 a x de e elevado a menos t2 dt. Isso tem uma importância brutal. Esta função, integral primitiva de e elevado a menos t2, tem uma importância enorme em estatística. Essa função é usada em situações muito concretas de trabalhos em estatística. Ela tem a ver com a distribuição normal de Gauss. Ela está associada a coisas importantes dentro da matemática. Esta função, que é esta primitiva da função e elevado a menos t2, ela existe porque a função e elevado a menos t2 é uma função contínua. Toda função contínua tem primitiva. Agora, ouçam com atenção a frase que eu vou falar, que é uma frase muito estranha. É impossível escrever a primitiva dessa função. Você jamais conseguirá escrever a primitiva dessa função num número finito de passos. É impossível escrever. Isso é um teorema. Não é dificuldade técnica. Não é que você precisa de uma ideia legal para fazer uma mudança de variável e usar uma técnica de primitivação. É impossível escrever. Em outras palavras, essa função que existe, ela não se expressa como uma quantidade finita de operações em cima das funções básicas, ditas elementares. Pegue todas as funções que nós conhecemos, as trigonométricas, polinômios, exponencial, logaritmo, potências, todas as funções que nós conhecemos. Pegue todas as operações que nós conhecemos, soma de funções, produto, divisão, subtração, composição de funções, uma função elevada a outra, operações com as funções.
e olha para todas as funções que você pode escrever assim. Esta função não pode ser escrita assim. Vocês acham esse resultado muito esquisito? Vocês sabiam disso? Vocês já tinham visto esse fato? É uma coisa importante. Não é tão estranho que existam funções que não possam ser escritas. Imagina que alguém perguntasse qual é a primitiva de 1 sobre t dt antes do renascimento. Bom, quem que é a primitiva de 1 sobre t mesmo? ln. Antes do renascimento, antes de inventarem o logaritmo, se alguém perguntasse para alguém quem é a primitiva de 1 sobre t, como é que ia ser respondido? Não é elementar, porque não dá para escrever a partir das funções elementares. O logaritmo não existia. Isso leva a gente a refletir um pouquinho sobre o que é conhecer uma coisa em matemática, né? Essa pergunta não tinha resposta antes da invenção do logaritmo. Simplesmente porque não tinha um logaritmo para escrever. Hoje, eu pergunto o que é primitiva de 1 sobre t, vocês falam logaritmo. E se fizesse a mesma pergunta antes da invenção do logaritmo, a resposta era, ela não é elementar. Essa integral é a mesma coisa. Não dá para escrever. Não é elementar. Mas eu consigo escrever a série de Taylor da função. Não por derivação, porque eu não consigo escrever a função, então não consigo calcular a derivada. Eu vou obter a partir da série da exponencial. Olha as mudanças que eu vou fazer. Nós sabemos que e elevado a x é a soma para n de 0 a infinito de x elevado a n sobre n fatorial e que isso converge para todo x. Certo? Mudança de variável. Se no lugar do x eu chamar o número que está aqui, se eu chamar esse número de y ao quadrado, muda alguma coisa? Isso aqui não é uma verdade quando x igual a 9? Eu já provei que é uma verdade quando x igual a 9? Se é uma verdade quando x igual a 9, ao invés de 9 eu não posso escrever 3 ao quadrado? Não continua verdade? Isso não é verdade para qualquer x que esteja aqui? Então se eu escrever 3 ao quadrado, continua verdade ao invés de 9? Então ao invés de escrever x, eu vou escrever t quadrado. Claro que isso só vale se o x for positivo, né? Só estou olhando agora para o x positivo. Qualquer x positivo é um t quadrado. É o quadrado de alguém. E elevado a t quadrado é a soma de t quadrado elevado a n sobre n fatorial de 0 a infinito, qualquer que seja o t. Para qualquer t ao quadrado é um número, essa série converge, essa igualdade vale para qualquer número. Então isso é verdade. Eu queria com menos t quadrado, vale também. E elevado a menos t quadrado é a soma de menos t ao quadrado elevado a n sobre n fatorial 0 a infinito. No lugar do x eu coloquei menos t quadrado. Isso é igual soma menos 1 elevado a n, t elevado a 2n sobre n fatorial com n de 0 a infinito. E isso vale para todo t. Então, olha, todas as passagens que eu estou fazendo neste exemplo estão justificadas com tudo que a gente fez nas aulas desde o começo do semestre. A primitiva, ou, se você preferir escrever como eu escrevi, integral de 0 a x, essa é uma particular primitiva, né? É a primitiva que vale 0 no zero. Isso aqui, integral de 0 a x, é uma primitiva da função que está aqui dentro. É aquela primitiva que vale 0 no zero, porque a integral de 0 a 0 dá 0. Então, isso aqui é a primitiva, integral de 0 a x.
Mas nós já vimos que uma série de potências pode ser integrada termo a termo. Então eu integro. T elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 vezes n fatorial, n de 0 a infinito, de 0 a x. No t igual a 0 dá tudo zero. Então eu acabei de escrever uma fórmula para aquela função, que é a série de Taylor dela, porque é a série de potências. Se uma função é dada por uma série de potências, é a série de Taylor. Essas são as derivadas, dividido pelo n fatorial. Estou dizendo quem são as derivadas daquela função. E eu não tenho que pôr constante aqui, porque eu obtive a primitiva através da integral definida de 0 a x, então já saiu que a constante é zero, porque a função vale zero no zero. Está claro? E essa função é tão importante, essa integral dessa função, que muitas vezes é importante calcular a integral definida dela, o valor numérico dessa integral definida. E o valor numérico da integral definida eu calculo assim, né? Continuidade desse exemplo. Suponha que eu queira calcular a integral de 0 a 1 do e elevado a menos t2 dt. E eu quero com precisão de 3 casas decimais. E eu quero saber quantos termos eu tenho que somar dessa série para obter. Bom, é claro que eu estou querendo fazer a integral de 0 a 1, então o meu x vai ser igual a 1. Então, do exemplo anterior, segue o seguinte. Então, primeira coisa, vê se vocês concordam com essa igualdade. Integral de 0 a 1 de e elevado a menos t2 dt é a soma alternada, menos 1 a n, 1 sobre 2n mais 1, n fatorial. Por conta da fórmula anterior. Primitivação desta fórmula. Quer dizer, aquilo que eu procuro é igual. Quando n é 0, o primeiro termo é 1, 1, 0 fatorial que é 1, 1. O primeiro termo é 1. Pois, quando n é 1, fica menos 1, aqui fica 3 e aqui fica 1. Menos 1/3. Quando n é 2, fica mais 1, 2, isso dá 5, vezes 2 fatorial, que é 2, mais 1/10. Menos. Quando n é 3, dá menos, dá 1, dá 7 e dá 3 fatorial, que é 6, vezes o 7, 1 sobre 42. É esta série. E eu quero saber quantos termos eu tenho que somar para ter certeza de que a minha precisão é de 3 casas. Vocês acompanharam a pergunta? Está fazendo sentido? Como é que eu controlo isso? Nós estamos falando de erros ao usar uma série, né? Aproximação. Nós temos 2 informações sobre erros até agora.
Agora de pouco eu acabei de falar do erro de Taylor, o resto na fórmula de Taylor, e tinha um que a gente já sabia de algum tempo atrás, que era o erro na série alternada. Vocês lembram desse fato? Que uma série alternada ela vai convergindo em espiral para onde ela tem que convergir, e que o erro a cada passo é menor do que o termo seguinte. Vocês lembram desse fato? Série alternada faz isso. Aqui está o A0, aí você faz, soma, subtrai o A1, fica A0 menos A1. Aí você soma o A2, A0 menos A1 mais o A2. Estamos dentro das hipóteses do teorema de Leibniz. Os termos estão indo para zero e são decrescentes. Então, a cada passo, o termo que eu somo é menor e menor que os anteriores, porque está decrescendo. Então, agora que eu vou descer aqui para A0 menos A1 mais A2 menos A3, esse menos A3 que eu vou andar para a esquerda é menor do que o menos A1 que eu andei antes, que o A1 que eu desci antes. E isso faz com que essa série espirale em torno do seu limite. Isso quer dizer que o valor, se eu fizer a soma n de 0 a k da série alternada, menos 1 elevado a n, menos o valor limite em módulo, isso é menor que o módulo do AK mais 1. Isso é um fato geral das séries alternadas. Quando eu faço uma soma parcial até um certo k, estou parado num certo valor da soma parcial, a distância entre o valor limite e a soma parcial é sempre menor do que o termo seguinte, por causa desse espiralar em torno do limite. Então eu tenho esse critério e tenho o critério da série de Taylor. Qual será mais conveniente usar para fazer a majoração nessa série que eu tenho em mãos agora? Taylor ou alternada? Alternada, né? O que eu quero? Que é obter essa soma com precisão melhor do que 3 casas. Quando é que eu terei precisão melhor do que 3 casas? Então, basta impor o seguinte, que módulo do AK mais 1 seja menor que 1 sobre 10 a terceira. Se isso ocorrer, o erro é menor que 1 sobre 10 a terceira. Isso aqui é erro na série alternada. Para isso, basta que aconteça o seguinte: 1 sobre 2n mais 1, n fatorial, seja menor do que 1 sobre 10 a terceira, ou seja, 2n mais 1 sobre n fatorial maior que 1000. E a pergunta é quem é o primeiro n para o qual 2n mais 1 sobre n fatorial é maior que 1000. N igual a 4, isso aqui dá 9 vezes 24, não serve. N igual a 5, 5 fatorial é 120 vezes 11, maior que 1000. Então isso ocorre para n igual a 5. Tá certo? Então se k mais 1 é 5, basta eu fazer a soma até k. E quem tem que ser menor é o A índice k mais 1. Então o A índice k mais 1 vai ser o A5. O k mais 1 vai ser 5 e a soma tem que ser até k. Então, com isso, eu posso garantir o seguinte, que a integral de 0 a 1 de e elevado a menos t2 dt é aproximadamente igual a 1 menos 1/3 mais 1/10, quando k é 4.
Quando K é 4, isso aqui dá 1, K igual a 4 aqui. Esse aqui é o K igual a 3, né? Que deu 7 vezes 3 fatorial, que é 6, então é o próximo. K igual a 4, que é 24, vezes 9. Terminar com uma observação, só para dar um fecho nisso. Olha que coisa interessante. Uma das fórmulas que eu mostrei para vocês é que arctangente x é igual à soma, 0 a infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1. E não tem fatorial aqui. É uma série alternada dos ímpares e com denominador só os ímpares. Suponha que eu queira calcular um valor de π usando essa série com uma certa precisão. Suponha que eu queira calcular π sobre 4. É a arctangente 1. Certo? O arco cuja tangente é 1 é π sobre 4. Aí então isso fica somatório de 0 a infinito, menos 1 elevado a n, sobre 2n mais 1. Não tem fatorial, hein? Suponha que eu queira essa expressão com uma precisão de 10 a menos alguma coisa, de 3 casas decimais, como aqui. Quantos termos eu vou ter que somar? Um monte até que o primeiro ímpar fique maior do que o 1000, se eu quiser com 10 a menos 3 de precisão. Então eu vou ter que somar até n igual 500, em torno de 500, para que isso aqui fique menor que 1 sobre 1000. Um monte, né? Eu preciso que isso fique menor do que 1000, né? Como é que é? O 4... sim, para π sobre 4 seria menor que 1000. Isso que eu falei é verdade se eu estiver calculando π sobre 4. Se eu estiver calculando π, dá uma alterada, né? Agora, se quer ver um jeito muito mais rápido de obter a mesma coisa, obtendo a mesma série, vocês lembram desse fato aqui? Que π sobre 4 é a soma do arctangente meio mais arctangente 1/3. Lembravam disso? Isso é um exercício lá do ensino médio. É uma coisa que todos os livros exploram, é super bonitinho. Você constrói, essa figura aqui vocês vão lembrar. Você constrói um retângulo com essas medidas iguais. Você sabe que tangente de alfa é 1/3, 1 sobre 3. Você sabe que tangente de beta é meio. E aí calcula a tangente de alfa mais beta. É tangente alfa mais tangente beta, 1 menos tangente alfa, tangente beta. Isso está lá no colegial para usar essa fórmula aqui. E tangente de alfa mais beta, então fica igual meio mais 1/3, 1 menos meio vezes 1/3, que dá
5/6 sobre 5/6, que dá 1. Então, se você construir essa figura, a soma alfa mais beta é π sobre 4. Tenho certeza que vocês já viram essa figura em algum momento no ensino médio. A figura é muito presente nos materiais didáticos, nas listas de exercício. Fez sentido o que eu acabei de falar? Isso é outra maneira de ver que π sobre 4 é arquitangente meio mais arquitangente 1/3. E se você jogar tangente meio, x igual a meio ou x igual a 1/3, aparece no denominador um 2 elevado a n e um 3 elevado a n. E aí, para você obter a precisão que você quer, é muito mais rápido. Porque não precisa chegar até que o 1 sobre o ímpar fique menor do que alguma coisa. Vai ter um 2 elevado e um 3 elevado ajudando. Bom, é um exercício interessante. Façam a conta, sem precisar escrever até o fim, quantos termos você precisa somar para obter π sobre 4 com uma determinada precisão, usando que ele é arquitangente 1, comparando com usando que ele é arquitangente meio mais arquitangente 1/3. Vocês vão encontrar um número muito menor de termos aqui do que aqui. Isso é um belo exercício. Deixo para vocês pensarem, fazerem as contas. Tá?